Glória a Deus, gente. Estamos aqui para iniciarmos o curso de vida cristã. Essa é a nossa primeira aula dentro de muitos passos que teremos aí pela frente. E hoje nós vamos falar especificamente sobre a vida no Espírito. Vamos entender o que quer dizer a vida no Espírito. Vamos, quebrar alguns tabus. Vamos eliminar algumas dúvidas que nós temos com relação, a tudo que tange a área espiritual, para que a gente possa ter um relacionamento mais próximo, caminhar com Deus. Afinal de contas, a Bíblia fala que Deus é Espírito e importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade. Ou seja, o que nós temos como experiência humana e física aqui também tem uma relação espiritual, e nós podemos viver no Espírito, embora dentro dessa carne. Esse é o desejo, esse é o sonho que Deus tem para a sua vida e para a minha. Homens e mulheres que andam no Espírito, que têm uma vida no Espírito, são pessoas que vão prosperar. Eu não falo prosperar financeiramente, prosperar materialmente, embora a bênção do Senhor também inclua isso, mas vão prosperar no seu relacionamento com Deus. No seu relacionamento com Deus. É fundamental que você entenda a importância disso e que você principalmente compreenda que é possível ter uma vida no Espírito, ainda que vivendo dentro desse corpo físico. Amém? Eu quero começar falando de um texto que está no livro de Gálatas, no capítulo 5, nos versículos 16 a 18, e a palavra do Senhor fala o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Nós temos algumas particularidades quando nós lemos a palavra, quando nós lemos a Bíblia, que às vezes algumas palavras que nós vamos encontrar, elas estão traduzidas de uma maneira idêntica, porém com significados diferentes, né? Então, quando fala de carne aqui, não está falando especificamente da vida em si. Por exemplo, quando você tem Paulo falando que melhor para ele seria deixar essa carne, né? Mas que por amor a nós, por amor àqueles que ele estava ministrando, era necessário que ele permanecesse na carne. Então, quando você olha esse texto, fala assim, espera um pouquinho, a carne milita contra o espírito, e Paulo estava falando que ele tinha que ele, na verdade, estava desejando permanecer na carne. Então você vê como são coisas distintas. Quando Paulo está falando lá de permanecer na carne, ele está falando de permanecer vivo. Porque ele teve uma experiência com Jesus tão profunda que ele mesmo relata que o desejo dele era largar tudo aqui, morrer e encontrar com o Senhor, que era muito melhor e incomparável. Mas por conta do chamado que Jesus tinha dado a ele, por conta do seu chamado, do seu propósito, e por amor às pessoas que estavam ouvindo, estavam recebendo a sua ministração, os seus discípulos e aqueles que estariam ainda recebendo dos seus discípulos, por amor a isso, então ele fala que permaneceria na carne, ou seja, eu vou ficar vivo para poder cumprir, né, o propósito de Deus na minha vida. Mas quando a gente fala de carne aqui nesse sentido do texto de Gálatas, nós estamos falando da inclinação para o pecado. Nós estamos falando, né, literalmente da natureza caída do homem pós-pecado. Ok? O que é o pós-pecado? Estamos falando lá do Jardim do Éden, no pecado de rebelião, de resistência que houve da parte de Adão e de Eva, e por conta dessa rebelião e dessa resistência, dessa desobediência, então o pecado entrou no homem, o sistema foi transformado, a terra foi transformada, e o próprio homem, que era eterno, passou a ser mortal e ser afligido por uma série de coisas. Então é dessa carne que esse texto está falando, e quando o texto fala que a carne milita contra o espírito, significa que existe um combate entre essas duas áreas, e esse combate não está acontecendo no reino espiritual apenas, mas ele está acontecendo dentro de mim e de você, e você precisa entender que isso existe e precisa tomar posição do lado correto. Porque eu quero te dizer que não vai haver um empate entre a carne e o espírito. Um deles vai sempre vencer.
O desejo de Deus é que o espírito vença. Amém? O desejo do diabo é que a carne vença. E você vai ter que escolher quem vai vencer na sua vida. Eu quero falar alguma coisa, uma introduçãozinha sobre a palavra de Deus, para a gente primeiro entender o que ela fala sobre si mesma, porque isso vai nos ampliar a concepção daquilo que nós estamos falando hoje, que é a vida no Espírito. Então, uma das coisas muito importantes que eu falo para vocês está lá no livro de Romanos, no capítulo 15, no versículo 4, no qual a Bíblia fala o seguinte: tudo quanto outrora foi escrito, para nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ou seja, tudo que está na Bíblia, gente, foi escrito para nós, existe uma direção de Deus para nós, existe para o nosso crescimento, para o nosso entendimento. Então a palavra de Deus, num contexto global, ela é fundamental que eu e você estudemos e compreendamos. Amém? Depois, é o Espírito Santo quem nos capacita a entender essa palavra que nós lemos. Então, lá em João 16:13 diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, o Espírito Santo é fundamental na vida de uma pessoa para que haja essa interação entre esse reino físico e o reino espiritual, o reino de Deus, onde nós recebemos direção, onde nos é revelado coisas que os nossos olhos, os nossos ouvidos, ou seja, que os nossos sentidos não têm capacidade de discernir. Então, isso é discernido através do Espírito Santo, ou seja, é sobrenatural, ok? E isso é muito importante na vida de um cristão, na vida de um crente, que é ter uma vida no Espírito, para que o Espírito Santo seja abundante sobre a vida de cada um deles, cada um de nós, amém? E lá em João 16, no versículo 8, diz assim: quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então, quem é que nos convence de que alguma coisa está fora da vontade de Deus? É o pastor? É o líder de célula? É o ministro? Não. Quem nos convence é o Espírito Santo de Deus. Aquele que prega, aquele que dá a direção, aquele que orienta, aquele que traz a revelação da palavra, ele vai soltar uma semente no seu coração, mas é o Espírito Santo que vai mostrar para você se aquela palavra é verdadeira ou se não é. É o Espírito Santo que vai te ajudar a discernir o que é bom e o que é ruim, para que você possa fazer as escolhas certas para a sua vida. Amém? Então, a obra do Espírito Santo é fundamental na vida de todo aquele que crê, e por isso nós falamos de andarmos no Espírito. Andarmos no Espírito é literalmente andarmos sensíveis às direções, aquilo que o Espírito Santo está ministrando, aquilo que ele está agindo dentro de nós, transformando, e também através do poder que é revelado através de nós, por causa do Espírito Santo, poder esse para a implantação do reino, poder esse que é usado não para o nosso proveito, mas para abençoarmos as pessoas que estão à nossa volta. E por conta disso, existe uma das primeiras confusões que existem com relação à parte do Espírito Santo na vida de uma pessoa, e eu falo para vocês, tem pessoas que já estão até bastante tempo dentro da igreja e confundem duas coisas fundamentais que nós precisamos discernir, que uma são os dons do Espírito e o outro que é o fruto do Espírito. São duas coisas completamente distintas que nós vamos analisar um pouco aqui, para nós primeiro dirimirmos toda e qualquer dúvida com relação ao que significa a ação dos dons do Espírito e a ação do fruto do Espírito na vida de todo aquele que ama o Senhor. Eu quero começar lendo um texto que está na primeira carta de Coríntios, no capítulo 12, nos versículos 7 a 10, que diz assim: a manifestação do Espírito, Espírito com letra maiúscula, tá? Espírito Santo, é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Ou seja, a manifestação sobrenatural do poder do Espírito Santo não é concedida a uma pessoa para um fim pessoal, para o seu ego, para alimentar a sua necessidade de aceitação ou de posição. Não tem nada a ver com isso, mas ele tem, sim,
é uma ligação direta com um fim proveitoso, que é ser usado para a glória de Deus e não para a glória do homem. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres, ou seja, coisas sobrenaturais. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas. A outro, capacidade de interpretá-las. Amém? Esses são os dons do Espírito Santo, que são ações sobrenaturais do Espírito na vida do crente, de modo que ele possa exercer o seu propósito dentro do corpo de Cristo. Tá? Isso é uma das coisas que todo crente precisa saber. Não existe ninguém dentro da igreja de Cristo, ou seja, todos aqueles que efetivamente aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Todos aqueles que disseram, única e exclusivamente Jesus é Deus na minha vida e mais ninguém. Não existe nenhum outro Deus, não existe nenhum outro Senhor, mas apenas Cristo. E Ele é o Filho de Deus. Quem confessa a Jesus Cristo como Filho de Deus, esse é aquele que recebe o Espírito Santo, esse é o crente. Amém? Esse crente, ele vai ser potencializado e municiado de um poder sobrenatural para poder cumprir um propósito. Então, todo crente tem um propósito. Então, às vezes eu encontro pessoas que não estão fazendo nada, literalmente não estão fazendo nada, não estão se manifestando dentro do reino espiritual, não estão servindo ao Deus vivo de nenhuma maneira. Vivem as suas vidas como vive o ímpio. E quando eu falo isso, não necessariamente que estão vivendo no pecado, que estão se largando, sabe, em tudo que é errado. Não estou falando especificamente nisso. Amém? Até porque um crente que se larga no pecado, eu tenho certas restrições em falar que ele é crente. E que ele, na verdade, está convencido, mas ele não está convertido, que são duas coisas distintas. Né? Então, mas eu falo especificamente de pessoas que efetivamente amam o Senhor, mas por N razões se eximem de cumprir um propósito. Eu falo com alegria, né, do pastor Renato e da Fernanda, que são amigos nossos, que estão iniciando uma nova IA Church em Limeira, porque nós começamos o ministério juntos. Quando eu os conheci, eles já tinham uma caminhada cristã, né, eles não se converteram assim, na minha proximidade, eles já vieram com alguma carga, e a vida que eles traçaram com Deus foi tão preciosa, e tanto desejo de servir, que mesmo no começo, quando eles ainda conheciam um pouco, né, e você olhar para eles hoje, ministério pastoral, liderança de igreja, você vê o que é uma pessoa que resolveu servir a Deus. E quando eu falo isso, não necessariamente quer dizer que todo mundo que vai colocar o seu coração para servir vai se tornar um líder, né, de ministério, vai ser ungido pastor e vai estar abrindo igrejas. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero só dizer que existe um caminho de crescimento, um caminho de maturidade que é muito importante, e esse caminho só traçam aqueles que se colocam à disposição para fazer alguma coisa para o reino. E quando nós nos colocamos nessa posição, o Espírito Santo vem nos municiar de poderes sobrenaturais para que a gente possa fazer a obra. Gente, os dons do Espírito servem para a implantação do reino. Amém? Quando a gente fala, por exemplo, de uma palavra de conhecimento, isso é literalmente você começa a conversar com uma pessoa e o Espírito Santo revela para você alguma coisa da vida dela que ela não contou para ninguém. E você fala, olha, eu estou tendo uma revelação do Espírito Santo nesse sentido, você está passando por isso, isso, isso na sua vida, na sua casa, e Deus está me falando aqui que você tem oportunidade de mudar agora, que Ele quer fazer uma obra. E a pessoa naquele momento recebe aquela revelação da sua boca, sabendo que você não sabe nada da vida dela, e fala, opa, quem é que contou para ele? Como é que ele podia saber disso? E aí já abre uma oportunidade para que você possa falar do amor de Jesus. E essa pessoa vir a escolher por Jesus e ser salva. Então, o poder sobrenatural é nesse sentido, dons de cura também. Você orar por uma pessoa e de repente essa pessoa vai ser curada. Essa pessoa vai ter uma
um discernimento diferente do que é o reino espiritual, vai olhar para a sua vida e ver a ação de Deus na sua vida. E vai desejar seguir o mesmo Deus que você tem seguido. Então, os dons do Espírito Santo servem para a implantação do reino, servem para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Eu não vou entrar aqui especificamente, né, na explicação de cada um dos dons, ok? Posteriormente a gente pode tirar essas dúvidas que vocês podem passar através mesmo do nosso link, do nosso canal do YouTube, mas porque senão vamos estender demais. Mas só para você compreender que os dons do Espírito, então, é poder do Espírito Santo na vida do crente para a implantação do reino. Agora, quando nós vamos falar efetivamente do fruto do Espírito, que é outra coisa distinta, a gente vai ler lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, nos versículos 22 e 23, que a palavra do Senhor diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quando nós falamos nos dons do Espírito, isso significa que Deus pode dar um dom para você em determinado momento e depois esse dom não se manifestar mais. Deus pode dar para você 2 ou 3 dons em determinada circunstância e desses 2 ou 3 você permanecer com pelo menos um o resto da sua vida agindo constantemente. Então, os dons são dados pelo Espírito para um fim proveitoso, ou seja, para uma direção específica. Então, você pode manifestar 1, 2, 3, até todos os dons. Quando nós falamos do fruto do Espírito, é muito interessante você ler que a palavra fruto está no singular. Então, o fruto do Espírito é um monte de coisas. Então, como é que pode ser uma palavra no singular para falar de muitas características? Imagine que todas essas características formam um conjunto, ok? Esse conjunto único é o fruto. A gente costuma tentar explicar isso para o novo convertido dentro da igreja, que o fruto do Espírito é como se fosse uma mexerica. Quando você olha a mexerica, são vários gominhos que ligados formam a mexerica. Quer dizer, um gominho só não é a mexerica. A mexerica é o conjunto de todos aqueles gominhos. Então, similarmente, a gente tem o fruto do Espírito quando, na vida do crente, na vida daquele que ama o Senhor, nós temos essas características: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, o que acontece quando uma pessoa, por exemplo, não tem todos essas características, mas já tem algumas? Essa pessoa está no processo de formação do fruto do Espírito. Mas é muito importante você entender, até mesmo Jesus falou sobre isso, porque assim, o fruto do Espírito na vida de um crente, na vida de uma pessoa, vai gerar frutos. O fruto, na minha vida, vai gerar frutos. Ou seja, porque essas características estão em mim, por conta disso, eu estou sendo um instrumento gerador de transformação à minha vida, à minha volta. A minha vida está transformada e eu estou transformando vidas à minha volta. Por isso que Jesus fala lá em Mateus 7,16, pelos seus frutos o conhecereis. O que é isso? Jesus estava falando, olha, você vai discernir uma pessoa efetivamente que tem o fruto do Espírito, que é uma pessoa que me ama, daquele que só tem aparência de piedade, daquele que parece que é crente, mas não é. Você vai ver o fruto dele. Quando você olhar o fruto de um crente, ele é o cara que não fala uma palavra torpe, não fala, ele não é uma pessoa que difama as outras, é uma pessoa que não fala mal dos outros, não é uma pessoa enganadora, não é uma pessoa mentirosa, não é uma pessoa falsa. Agora, você olha alguns crentes que têm essas características, aí você vai olhar o fruto dele. O que é que ele está gerando? É uma pessoa que não produz coisas positivas. E aí você vai começar a entender o que é que Jesus estava falando. Ele continua falando lá no final do versículo. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Então o que ele estava querendo dizer? Não adianta a pessoa ter uma coisa ruim dentro dela, ela querer transparecer que ela está fazendo algo bom, porque é pelo fruto que você vai saber se aquela pessoa anda com o Senhor ou não. É pelo fruto que você vai saber
se você está andando com o Senhor ou não. Qual é o fruto que você tem dado? Qual é o resultado que a sua vida tem imprimido à sua volta? É aí que você vai descobrir se você está andando com o Senhor e, portanto, manifestando o fruto do Espírito ou não. Amém? Como a gente pode fazer, então, para cultivar o fruto do Espírito? Como a gente pode fazer isso? Eu quero usar aqui, para efeito de melhor exemplificar, um contraste entre o que é a vontade de Deus e, portanto, perfeita, e aquilo que é a vontade da carne, portanto, enganosa, que leva à perdição, que tem uma série de problemas. Então, fazendo esse contraste, a gente vai entender como a gente vai cultivar o fruto do Espírito. E para isso, eu vou trazer para vocês o que são as obras da carne, porque a gente falou o que é o fruto do Espírito na nossa vida, ou seja, na vida daquele que ama ao Senhor, mas agora a gente precisa entender quais são as obras da carne, ou seja, são aquelas pessoas que até podem entender que Jesus é o Senhor, entender que Jesus é o Filho de Deus, mas não querem que o Espírito coordene, alinhe, direcione as suas vidas, norteie as suas decisões e transforme o seu interior, mas querem permanecer na carne. Então, lá em Gálatas 5, 19 a 21, diz assim: as obras da carne, porque o que acontece é que no caso das obras da carne, não é um conjunto, ou seja, não é você ter todo esse conjunto que eu vou falar para vocês que gera a obra da carne, ou seja, puxa, então eu teria que estar fazendo tudo isso de errado para estar com a obra da carne. Não, na verdade é assim, as obras da carne, porque uma delas que se manifeste na sua vida já é o suficiente para te tirar da presença de Deus, para gerar culpa na sua vida e para gerar também consequências amargas muitas vezes. Então, quais são as obras da carne? Elas são conhecidas e são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas que ele nem cita, mas que se alinham com essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os tais que praticam estas coisas. Então é grave nós termos obras da carne na nossa vida. Gente, nós somos pecadores, a nossa natureza é pecaminosa. Nós temos uma luta da carne contra o espírito, amém? Nós estamos buscando acertar, nós estamos buscando ser transformados para que a nossa vida possa refletir, né, o caráter de Cristo. Mas, eventualmente, podemos cair, podemos tropeçar. Diante de uma situação extrema, nós podemos acabar, né, cedendo às obras da carne. Mas isso é uma exceção. Aqui nós estamos falando de pessoas que estão andando nas obras da carne, estão ignorando esse fato. E quando eu falo isso, não é porque estão praticando todas essas coisas, basta praticar uma delas. Apenas uma delas é o suficiente para que você esteja distante da presença de Deus. Amém? Isso precisa ficar muito claro no seu coração. Cuidado. Cuidado, quando as obras da carne são manifestas e você identifica isso na sua vida, é necessário que você reflita. Eventualmente acontecer é uma coisa, a gente confessa como a Bíblia fala, né? Confessai-vos os vossos pecados uns aos outros para serem curados, e nós confessamos o nosso pecado a Ele, que Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e purificar a nossa injustiça. Então nós confessamos o nosso pecado ao Senhor, e aí somos perdoados. Mas quem permanece nisso não busca a redenção, porque acredita que está fazendo o que é certo e está caminhando para o abismo. Amém? Então nós temos aí um conjunto de coisas que acontecem na vida de um crente, que podem tanto gerar o fruto do Espírito, e outro conjunto de coisas que podem estar acontecendo na vida de uma pessoa, que estão gerando, na verdade, as obras
da carne. Nós precisamos entender o que é andar em santidade. Andar em santidade não é não pecar. É claro que andar em santidade implica que a gente vai procurar não pecar, mas eventualmente se pecarmos, nós temos alguém que é fiel para nos perdoar. Nós podemos nos arrepender e ir diante dele, confessar e receber o perdão. Mas santidade significa cultivar em nós o fruto do Espírito constantemente. Amém? O fruto do Espírito não vai ocorrer de forma natural e repentina. Isso é muito importante você saber. Tem pessoas que acreditam que quando você entrega a vida para Jesus e o Espírito Santo vem habitar dentro de você, ele faz uma transformação automática e de repente do dia para a noite você se torna um santo. E quando eu falo um santo no sentido de eu não peco mais. Esse processo não acontece dessa maneira. Né? Ao mesmo tempo que o seu espírito ele é renovado instantaneamente, a sua mente, com todas as coisas que você trouxe lá de trás, a maneira que você tem de agir, né, os princípios que você tem dentro do seu coração, todas essas coisas, gente, precisam ser transformadas ao longo do caminho. Essa transformação tem que ser uma crescente nas nossas vidas. Por isso que às vezes eu olho para um crente que já está convertido há alguns anos, e você olha para ele, ele tem as mesmas características, não mudou nada, não mudou nada. Eu questiono se essa pessoa realmente ama o Senhor. Eu questiono. Lá em Provérbios 4,18, olha o que a Bíblia fala. Mas a vereda dos justos, quem são os justos? Os justos são aqueles justificados por Deus, porque a Bíblia fala que não há um justo sequer. Todos pecaram, ok? E carentes estão da glória de Deus. Todos pecaram. Então, quando ele fala a vereda dos justos, não é aquele que em si mesmo é justo, mas aquele que é justificado no Senhor. Amém? Então, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Significa que eu e você temos que estar numa caminhada de crescimento, onde vamos permitindo o Espírito Santo de Deus mudar o nosso coração, até que nós possamos ser esse dia perfeito. Ou como a Bíblia fala, até chegarmos à estatura da perfeita varonilidade, ou seja, a estatura de varão perfeito. O que quer dizer isso? Chegarmos literalmente, né, no ápice que é Cristo Jesus, que é o nosso norteador, que é aquele que serve como modelo para nós, é quem nós perseguimos. Sermos igual a Cristo. Amém? Sermos igual a Cristo. E para isso, nós temos que vencer diariamente uma luta contra a nossa carne. Ela é revoltosa, ela é rebeliosa, ela é provocativa e ela é sedutora. E nós precisamos aprender a vencê-la. Amém? O fruto do Espírito, gente, em nós é muito lindo porque engloba 3 grupos de relacionamentos. Eu quero falar primeiro sobre o amor, a alegria e a paz. Esses são atributos de Deus que nos ajudam no relacionamento com Ele, ok? E também nos relacionamentos interpessoais, mas principalmente nos relacionamentos com Deus. Porque amor, alegria, né, e paz. Quando você lê em 1 João 4,8, está escrito assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quando você ama, você conhece a estrutura do coração de Deus. Quem não ama não sabe quem é Deus. Lembrando que amor não é sentimento. Amor é atitude. Ok? Depois em Mateus 25:21 diz assim: disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, a alegria plena que só existe em Deus e em nada mais. Não importa nessa terra, mesmo nas coisas lícitas de Deus, nenhuma das coisas aqui tem o mesmo nível de alegria a presença de Deus no seu coração. Nenhuma delas. Amém? Depois em Filipenses 4:9, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, quem busca a paz está andando com Deus. Depois a gente tem 3 características que são necessárias para o nosso relacionamento com o nosso próximo, que é longanimidade,
bondade, benignidade e fidelidade, ok? Então, quando nós falamos isso, nós temos então longanimidade ou longo ânimo, ou seja, ser paciente, né? Bondade e benignidade. Bondade é a ação de você ter o bem dentro de você, a benignidade é de você agir com esse bem para com o próximo. Fidelidade, ou seja, você não prejudicar o outro, não trair a confiança do outro. Então, essas características do fruto do Espírito são necessárias para o relacionamento com o próximo. E depois nós temos, então, o último grupo, que é a mansidão e a temperança, ou o domínio próprio. Mansidão é se deixar ser guiado. Gente, não tem coisa mais complexa de você lidar com uma pessoa arrogante. Que você fala uma coisa para ela, ela sabe tudo, ela não, eu tô certo, não é você. Não, eu vou fazer desse jeito. Não quero fazer desse jeito, eu quero fazer do meu jeito. Tá bom. Mansidão, gente, é literalmente você se deixar ser guiado. Por quem? Pelo Espírito. Uma pessoa arrogante, soberba, ela não se deixa ser guiada, ela quer guiar a sua própria vida. Não podemos ser assim. Amém? Não podemos ser assim. E temperança, que é domínio próprio. O que é isso? No momento de estresse, eu ter controle sobre mim. Para que eu não venha a pecar. Então, quem não tem domínio próprio, precisa buscar ao Senhor mais. Porque é o domínio próprio que vai nos possibilitar, entre outras coisas, né, vencer aquele momento agudo que nós estamos passando, que é quando você larga tudo e fala, quer saber, não estou nem aí, vou estourar. Todos nós precisamos aprender a termos domínio próprio e a buscarmos o fruto do Espírito nas nossas vidas, que é o que vai nos dar a vitória. Amém? Lembrando que a nossa luta é entre a carne e o Espírito. Como eu disse para vocês anteriormente, é necessário que algum desses dois vença. Em nome de Jesus, que vença na sua vida o Espírito, porque quando a carne vencer, você vai estar sempre sendo uma pessoa frustrada, sempre sendo uma pessoa que tem um monte de problemas que parece que não se solucionam nunca, diferentemente de alguém que anda no Espírito, que também tem problemas. Mas os problemas vão sendo solucionados. Eles podem, às vezes, nem estar resolvidos, mas eles foram resolvidos dentro de você. E aí deixa de ser um problema. Ele ainda existe, mas ele deixa de ser um problema. Então, em Romanos 8:2, a Bíblia fala o seguinte: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, o que é a lei do Espírito da vida? É a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa, fazendo ela caminhar dentro de um propósito de Deus. E aí, a lei do pecado e da morte, que obrigava você a andar no pecado, já não tem mais poder. Um dos grandes temas da carta de Paulo, das cartas de Paulo, inclusive, vai falar sobre o confronto entre o velho e o novo homem. O que é o velho e o novo homem, gente? Pode existir isso? Claro que sim. O velho homem é aquele que andava na natureza pecaminosa, que fazia as coisas erradas, seja porque gostava de fazer, ou seja porque não entendia que aquelas coisas eram ruins e praticava aquilo e andava naquele caminho errado. O novo homem é aquele que quer caminhar dentro do propósito de Deus. E o velho e o novo homem muitas vezes vão ter confronto. Nós não damos, às vezes, muita importância a esse confronto porque nós imaginamos que essas guerras são como as guerras que acontecem entre as nações. Podem ser guerras duras, podem ser guerras destruidoras, muitas pessoas perdem a vida, mas depois de um certo período, por mais que a guerra dure muito tempo, ela tem um basta. E vem um período de paz. Deixa eu te explicar. A guerra entre o velho homem e o novo homem, a guerra entre a carne e o espírito, não passa nunca. Nunca. Você vai ter todos os dias da sua vida essa guerra, até você morrer, ou até você se encontrar com o Senhor. Então, o primeiro passo que a gente precisa dar é ter o conhecimento e a concepção de que nós não teremos descanso nesse combate. E se a gente parar para descansar, há risco de que a carne comece a vencer. Mas veja, você não entra nesse combate com a força dos seus braços, nem com o seu intelecto.
você entra na força do Espírito Santo. E é Ele quem vai te dar a vitória. Mas você precisa decidir por isso. Porque Ele não vai fazer nada na sua vida que você antes não tenha se colocado, se prostrado, se direcionado para esse objetivo. Amém? Não vai ser automático. O processo natural na minha vida e na sua é de nós caminharmos no pecado. O processo sobrenatural é o Espírito Santo nos ajudar a caminhar em santidade. Amém? Nós somos seres formados por 3 partes, já falei isso algumas vezes, mas quero deixar isso claro nessa noite, né? Somos formados por corpo, alma e espírito. O nosso corpo é a nossa interação com o mundo físico que Deus criou. Esse mundo foi Deus quem criou, é um mundo físico na qual o nosso corpo se interrelaciona com ele. A nossa alma são as nossas emoções, são as nossas funções intelectuais, é na alma que se toma decisões. E o nosso espírito é o nosso canal de contato com o mundo espiritual, é a nossa identidade eterna, a ligação que nós temos com o reino espiritual. Por isso que quando nós entregamos a vida para Jesus, a primeira coisa que acontece de forma sobrenatural, e quando eu falo isso, não necessariamente você tenha que sentir alguma coisa. Tem pessoas que relatam que houve alguma coisa que estremeceu na vida delas, no seu corpo, manifestando-se no corpo. Já tem outras pessoas que falam, eu não senti nada. Eu, por exemplo, eu não senti nada. Eu senti, na verdade, a convicção de que alguma coisa tinha mudado na minha vida. Mas eu não senti no meu corpo alguma coisa tremedeira, um suor, um fogo, nada disso. Embora isso possa acontecer. Só que acontece naquele momento é que o seu espírito ele é transformado imediatamente. Por quê? Porque enquanto você está perdido, enquanto você anda no pecado, enquanto você não tem a Cristo Jesus como Senhor da sua vida, você está desconectado de Deus. Mas eu faço boas obras, eu ajudo as pessoas. Você está desconectado de Deus. As boas obras são consequência da minha conexão com Deus. Então, quando eu me conecto a Deus, aí sim eu começo a produzir coisas boas. E quando eu falo coisas boas, no sentido de que o propósito delas é para a glória de Deus. O propósito de fazer coisas boas não é para alegrar o meu ego, ou para me sentir um pouco melhor, ou para que eu me sinta útil. Isso não é a função das obras na vida de um crente. As obras servem para glorificar a Deus, de modo que toda a honra seja somente dele, e não minha e nem sua. Amém? Então, o nosso espírito é transformado instantaneamente quando nós entregamos a vida a Cristo, e é por causa disso que nós temos conexão com o reino espiritual. Isso é fundamental. Mas a nossa zona de combate é aqui, ó. É aqui dentro que está a maior batalha de todas. Essa batalha não tem dia, não tem noite. Essa batalha não tem descanso. E essa batalha vai ter sempre um vencedor. Sempre. Ela nunca vai terminar empatada. Ela nunca vai terminar sem vencedores. Alguém vai perder e alguém vai vencer. Amém? Então é muito importante que nós compreendamos que a nossa mente tanto recebe ataques internos provenientes dos nossos desejos, provenientes das nossas vontades, que estão desalinhadas com a vontade de Deus, como também recebe ataques que vêm do exterior, que são os ataques demoníacos. Amém? Como a Bíblia relata, né, que Satanás lança suas setas inflamadas, os seus dardos inflamados. Então, esses dardos entram na nossa mente. É um ataque exterior. Mas a nossa vontade, né, literalmente pode nos levar a essa derrota por conta de estarmos fora da vontade de Deus. Deus entra na nossa vida, gente, com essa força contrária a estas forças malignas e a nossa força interior, a nossa vontade que é fora da vontade de Deus. Ou seja, vou explicar um pouquinho para vocês isso com relação a como, né, a concupiscência, que é literalmente o desejo por aquilo que é proibido, tá? Se a gente pudesse traduzir melhor, seria o desejo pelas coisas proibidas. Proibidas por quem?
por Deus. Por que ele proibiu? Porque não é bom para mim nem para você. Ele não proibiu isso porque ele quer tirar o seu prazer, que ele quer tirar a sua alegria, que ele quer tirar alguma coisa da sua vida. Ele não quer tirar nada, ele quer acrescentar. Jesus falou, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E você olha para um crente que só passa perrengue, sabe, que só tem problema, que está sempre mal. Eu não quero dizer com isso, gente, que quem ama o Senhor não passa problemas, passa problema igual, às vezes até mais. A diferença não está no passar ou não passar no problema, mas está na alegria de pertencer a Deus. Como essa pessoa passa pela dificuldade. Amém? Tem pessoas que passam pela dificuldade murmurando, reclamando, tá tudo errado, parece, sabe, um disco riscado. Tem outros que passam pela dificuldade, sentem um impacto. Não é que a pessoa é sobrenatural, é super-homem. Não, não é. Sente o impacto. Mas aí invoca dentro de si, eu preciso louvar o Senhor. Tá difícil, mas eu vou louvar o Senhor. Eu vou engrandecer o nome dele. Eu vou declarar quanto ele é maravilhoso. Não importa que a minha luta hoje está difícil. Não importa que parece que eu perdi a batalha já. Que eu estou condenado. Mas eu sei que o meu Redentor vive para sempre. Amém? Nós temos que discernir essas batalhas no nosso intelecto para podermos vencer ela. Senão nós não vamos conseguir. A Bíblia fala lá no livro de Tiago, capítulo 4, no versículo 7, que a gente tem que resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Então resistir ao diabo, como que a gente faz isso? A gente resiste ele no espírito. A gente resiste o diabo com louvor, com oração. A gente resiste o diabo com batalha espiritual. Agora, e a tentação que o diabo lança diante de nós? Nós não resistimos tentação. Da tentação, entenda uma coisa, foge. Se você tentar resistir à tentação, você vai perder. E cedo ou tarde você vai cair. Eu comparo que resistir à tentação é similar ao sujeito, né, que colocou uma forma com um pão, com a pizza, qualquer coisa dentro do forno, quente, e está lá fervendo. E o cara abre a porta do forno e quer tirar aquela bandeja de dentro do forno quente com as mãos sem estar protegida, sabe? Sem ter aquela luvinha. Eu vou pegar. É só um pouquinho, rapidinho eu vou pegar, sabe? Vai ser tão rápido que nem vai dar tempo de queimar. Experimenta, não, aliás, nem experimenta fazer isso que você vai se arrepender. Gente, você tocou na forma, você tocou meio segundo, você já queimou seu dedo. E se você já passou por isso, você sabe o que eu estou falando. É a mesma coisa com a tentação. Com tentação não se brinca, com tentação não se resiste. Tentação você foge, vira as costas, sai correndo, larga para trás. O diabo não. O diabo você resiste no espírito. Amém? E qual é o caminho da vitória para mim e para a sua vida então? Já que nós temos uma luta constante, já que temos uma luta entre a carne e o espírito, nós temos até as forças malignas tentando nos derrubar. Qual é o caminho da vitória? Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. E eis que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Gente, aqui não é uma alegoria sugestiva. Olha, se você quiser crucificar a sua carne, né, para andar melhor com Jesus, não está falando nada disso o texto. O texto está dizendo exatamente assim. Entenda. Os que são de Cristo Jesus. Então, tem os que são e tem os que não são. Então, os que são crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. O que é crucificar a carne, gente? É a carne morrer. Ou seja, é a carne ser vencida. É o espírito ganhar essa batalha. E quando fala com as suas paixões e concupiscências, essa palavra paixões, no original, patos, quer dizer sentimento experimentado pela mente. Isso pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Claro que nesse sentido do texto, nós sabemos que é uma coisa ruim. E essa coisa que possa induzir uma pessoa a uma ação fora da vontade de Deus. Então, qualquer coisa que acontece dentro do nosso pensamento que vai nos induzir a fazer alguma coisa contra a vontade de Deus. Isso é as paixões, tá bom? E a concupiscência, epitomia, tá? Que é essa palavra no grego original, quer dizer assim, desejar o proibido.
Ou seja, nós crucificamos a nossa carne com todos esses sentimentos que nos levam a sair fora da vontade de Deus e principalmente a desejar o que é proibido. As tentações são as armas do inimigo para tentar derrubar a sua vida e a minha. E nós precisamos aprender, né, a vencer isso e não permitir que as tentações nos venham a fazer pecar. E com o pecado nós vamos gerar amarras na nossa vida. Amarras essas que não vão permitir que a gente caminhe com segurança, com tranquilidade, que a gente desenvolva ao longo do processo, né, a nossa maturação, nosso crescimento. Essas amarras vão segurar esse crescimento nas nossas vidas, amém? Então é necessário que a gente venha a crucificar a nossa carne. Literalmente matar o nosso eu, para que a essência de Deus possa viver dentro de nós. Né? Como que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vence essa natureza pecaminosa dentro de nós, né? Que às vezes é rápida, é sedutora? Como que a gente vence isso? Gente, nós precisamos renovar a nossa mente, precisamos renovar o nosso pensamento. Precisamos. Como eu faço para renovar minha mente, o meu pensamento? Eu leio a Bíblia. Leio livros complementares de autores realmente que têm compromisso com Deus, que às vezes publicam em determinadas áreas livros específicos que podem nos ajudar. Eu vou ao culto, eu congrego, que não é apenas ir na igreja, é participar do corpo de Cristo. Eu participo da célula. Eu quero ensinar pessoas, eu quero orar por pessoas. Eu oro diante do meu Deus para Ele poder me dar direção, me instruir. É dessa maneira que nós vamos crescer, é dessa maneira que nós vamos renovar nossa mente e possibilitar que dentro dela haja a santidade que Deus sonhou. Não tem outra maneira, não vai acontecer de forma natural. Ah, mas eu vou no culto todo domingo e vou na célula toda semana. Não é o suficiente. Não é o suficiente. Olha, gente, presta atenção no que eu vou falar. Tem ministros da palavra de Deus e casos que a gente conhece, e ficaram até famosos na internet, alguns recentes, outros mais antigos, de pastores e líderes espirituais que caíram em adultério. Aí você vai me perguntar assim, poxa, então ir na igreja todo domingo e na célula toda semana, não vai fazer isso acontecer? O cara estava dentro do ministério, gente. Ele não estava todo domingo e toda quarta-feira, ele estava todo dia na igreja. O cara estava todo dia na igreja. E ele traiu a sua esposa ou a mulher traiu o seu marido. Entraram em adultério. Você acha que porque você vai na igreja num domingo, ou às vezes você nem vai, né? Você escuta pela internet. Tudo bem, na pandemia agora é uma outra situação, mas esse tempo vai passar. Você acha que isso é o suficiente? Eu vou dizer, não é o suficiente. E não deixe para a última hora. Porque pode ser que naquele dia, quando você falar, Senhor, Senhor, eu estava indo nos cultos todo domingo. Ele pode falar para você assim, mas eu não te conheço. Então é muito sério isso que eu estou falando. Nós precisamos vencer as obras da carne. E só podemos vencer quando nós permitirmos todos os princípios que estão na Bíblia entrar na nossa mente e nós acreditarmos que eles são verdadeiros. E não podemos começar a relativizar. Ah, mas eu só menti um pouquinho. A minha mentira não causou dano nenhum. Gente, mentira é mentira, independente do que aconteça. Mas eu só dei uma enganadinha. Não fiz nada grave assim. Pecado é pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Ela não especifica qual pecado. Não, o salário dos grandes pecados é a morte. Não, 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 não. A Bíblia fala o salário do pecado. Qualquer pecado é a morte. E a minha pergunta é, você quer viver à sombra da morte ou você quer viver à sombra da vida abundante de Jesus? Amém? Romanos 8:2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você foi livre. Você foi livre, mas você precisa desejar ser livre.
Você entende a diferença? É como se você pegasse um cara que passou muito tempo num cárcere, ok? Aí você vai lá e destranca a porta do cárcere e fala, você é livre. E você pega, vira as costas e vai embora. Mas se aquele cara que está dentro da prisão não for até a porta, abrir e sair, ele vai continuar preso lá. Do mesmo jeito. E é isso que você precisa fazer na sua vida. Jesus já fez toda a parte dele. Ele já te livrou da lei da morte e do pecado. Mas agora você precisa decidir sair dessa prisão que você estava. Amém? Como você vai fazer isso? Buscando a Deus mais e mais. Mas principalmente crendo que todos os princípios que estão na sua palavra foram feitos para você. Eles são importantes para você. Eles têm alguma coisa para mudar em você. E você vai precisar permitir que isso seja transformado. Amém? Quando nós fazemos uma autoanálise da nossa vida, olhamos 10 anos atrás e vemos que reagimos a certas situações e circunstâncias exatamente do mesmo jeito e fora da vontade de Deus. Porque se a gente está reagindo dentro da vontade de Deus, amém, tá ok. Mas fora da vontade de Deus, nós precisamos revisar nossa maneira de viver. Alguma coisa não está boa. Alguma coisa não está boa. Você foi criado para andar no Espírito. Você foi criado para levar a luz de Cristo aonde você for. Você foi criado para glorificar o nome dele. Amém? Você precisa literalmente fazer uma autoavaliação e permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Amém? Eu queria que você repetisse uma oração comigo se você quer ver essa transformação na sua vida. Se você quer ver o início de um processo. E isso que você vai orar não são só palavras que você vai repetir aqui. Você vai colocá-las em prática todos os dias. Pois esse é o único jeito. Então repita assim comigo. Nesse momento, debaixo do poder de Cristo e do seu sangue precioso, me levanto contra qualquer problema que tenha afligido a minha vida. Pecados que têm me amarrado. Situações que têm me feito pecar. E ordeno que se retirem da minha vida em nome de Jesus Cristo. Eu declaro sem poder e sem efeito sobre a minha vida em nome de Jesus Cristo. Meu corpo, a minha alma e as minhas emoções pertencem ao Senhor Jesus e não permito que esse problema, esse pecado, essa ação demoníaca tenha mais espaço na minha vida. Eu tiro do meu coração estas coisas em nome de Jesus e declaro que eu sou um território conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E que eu sou habitação do seu Espírito. E que eu fui criado para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém? Eu espero que essa palavra toque no profundo do seu coração e venha a demover você do lugar onde você está para um lugar de maior busca, para um lugar onde você possa ter maior interação com o Espírito Santo e onde você possa buscar a sua santidade constantemente, de modo que o fruto do Espírito se manifeste em você abundantemente. Não apenas num dia, mas por todos os dias da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde e que essa palavra faça morada no seu coração daqui até o seu último dia. Em nome de Jesus.